Olá, pessoal! Hoje vamos aprender a como utilizar funções no MATLAB. Não apenas como utilizar, mas também como criar e configurá-las. Vamos começar com um exemplo para motivar o nosso aprendizado. Nesse caso, imaginem que a gente tem um triângulo com lados A, B e C e área A, certo? E essa área ela é dada pela seguinte fórmula, a raiz de todas as multiplicações. Esse S, por sua vez, ele é igual à soma dos lados dividido por 2. Isso aqui é uma fórmula matemática bem conhecida, tá? Então, o nosso objetivo aqui, ao aprender funções, é escrever uma função no MATLAB que recebe os valores de A, B e C como inputs, ou seja, os lados como inputs, e retorne o valor da área como output. Bom, quais seriam os passos para definir uma função no MATLAB? O primeiro deles, é claro, é definir o nome dessa função. No nosso exemplo, ela poderia ser área triângulo. O segundo passo é lembrar sempre que a primeira linha do arquivo da função, ela obrigatoriamente tem que ter esse formato aqui. Ela deve iniciar com a palavra function, depois, entre colchetes, deve ter a lista de outputs, no nosso caso seria a área, né, certo? Igual ao nome da função, no nosso caso área triângulo, e entre parênteses a lista de inputs, os lados, né, A, B e C. Em seguida, a gente pode inserir alguns comentários sobre essa função, por exemplo, a gente pode escrever o símbolo de porcentagem e escrever esta função serve para calcular a área de um triângulo. Isso é muito importante para a documentação. Por exemplo, se vocês têm que entregar um arquivo para o professor ou para algum colega, sempre procurem comentar o que essa função está fazendo e como ela está fazendo. Assim fica mais fácil para a pessoa interpretar. E por fim, o último passo é escrever o código da função, certo? Como que ela manipula as entradas para chegar na saída. Então, vamos abrir aqui o MATLAB para a gente começar a fazer a nossa função exemplo. Bom, o primeiro passo é, como a gente falou, definir o nome da nossa função. Por quê? Porque no MATLAB, obrigatoriamente, o nome da função tem que ser o nome do arquivo. Então, a gente vai renomear esse nosso arquivo aqui. E vamos dar para ele o nome da função, área, underline, triângulo, certo? O segundo passo é lembrar que a primeira linha ela tem que começar sempre com a palavra function. Então, vamos lá. Function, entre chaves, os nossos outputs, que no caso é só a área, certo? Igual ao nome da função, área triângulo, e entre parênteses os nossos inputs, que seriam os lados A, B e C, certo? Em seguida, a gente pode escrever algum comentário para fazer a documentação da nossa função. Por exemplo, calcula a área A de um triângulo com lados A, B e C, certo? O terceiro passo seria, então, escrever o código da nossa função. Nós podemos começar definindo aquele S, certo? Então, S é igual a A mais B mais C, tudo isso dividido por 2. O segundo passo é escrever o cálculo em si da área. Então, pode ser A é igual a raiz quadrada de S vezes S menos A vezes S menos B vezes S menos C, certo? Essa aqui é a nossa fórmula. Feito isso, a gente tem que sempre escrever a palavra end e então concluímos a escrita da nossa função. Certo, mas agora vocês podem estar se perguntando, é só executar que a gente vai obter a função funcionando aqui embaixo? Não. Observe, se vocês simplesmente executarem esse arquivo, vocês vão obter um erro, tá? Independentemente do que vocês escrevam, pode estar tudo certinho, sempre vai ter um erro. Por quê? Porque a função ela não foi criada para ser utilizada aqui. Ela foi criada para ser
digamos assim, chamada em outro arquivo. Então, a gente vai criar outro arquivo aqui. Vamos chamar ele de teste, por exemplo. E nesse arquivo, a gente vai fazer o teste para calcular a área do nosso triângulo. Então, digamos que a gente tem um triângulo com lados 3, 4 e 5, triângulo pitagórico. Então, a gente vai vir aqui escrever área, triângulo, 3, 4, 5. Agora a gente vai executar esse código. Como vocês podem ver, aqui está a resposta, 6, certo? Essa seria a área do nosso triângulo. Por outro lado, se vocês quiserem chamar uma variável, vocês podem criar uma variável chamada área e igualar ela à área do triângulo. De modo que, assim, vocês podem manipular esse valor armazenado como resposta da função. Então, se posteriormente eu quiser fazer área vezes 2, por exemplo, está aqui já a nossa manipulação. Por fim, uma coisa muito importante, todas as funções elas têm que estar na mesma pasta do arquivo que está chamando ela. Então, o arquivo teste e o arquivo da função, área triângulo, eles têm que estar na mesma pasta. Se não estiverem, vai ocorrer um erro. E só um último comentário, certo? O nome da função não pode ter espaço, então utilizem no máximo underline e números, mas não pode ter espaço. Agora, e se a gente quisesse que fosse exibido, por exemplo, o perímetro desse triângulo, ou seja, 2 vezes o S? Nesse caso, a gente criaria uma nova variável dentro da nossa função, poderia ser P, por exemplo, e nós diríamos que P é igual a 2 vezes o S, certo? Porque 2 vezes o S é igual a A mais B mais C, que é o perímetro, certo? Entretanto, se a gente quiser que esse perímetro apareça como um output da nossa função, nós também temos que adicionar ele aqui na primeira linha. Então, a gente dá um espaço e escreve P, certo? Podemos salvar a função. E o que vai acontecer no nosso teste, se a gente fizer isso? Bom, vamos primeiro só deixar a função aqui sem nenhuma atribuição. Como vocês podem ver aqui, aparece apenas a resposta do primeiro output que a gente configurou, a área. Como a gente pode fazer para que apareça também o perímetro? Bom, essa é uma dica muito importante. Nesse caso, vocês vão trabalhar mais ou menos como se fosse com um vetor. Então, vocês têm que vir aqui, entre colchetes, escrever a área, certo? Que vocês querem que apareça, e o perímetro. E depois igualar isso à chamada da função. Feito isso, se a gente der um run, vocês podem ver que apareceram os dois cálculos da função, tanto a área quanto o perímetro. E assim é que vocês configuram uma função com mais de um output, certo? Nunca esqueçam de colocar entre colchetes todos os outputs para que eles apareçam. Mas, por exemplo, se eu quisesse que aparecesse só o perímetro? Então, vocês vão, em uma nova linha, escrever perímetro. Dessa forma, aparecerá apenas o perímetro, certo? E assim vocês podem trabalhar apenas com ele, não necessariamente com ele e a área juntos.